Fala galera, vídeo de hoje, a CBC junto com o Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva publicou um documento com recomendações e orientações gerais para o esporte brasileiro frente à Covid-19. E agora eles lançaram a segunda edição atualizada. Então, vamos lá, eu publiquei essa notícia no site também, né, na ideia de ajudar. A CBC também publicou, está divulgando conteúdo e eu achei interessante fazer um vídeo para passar essas notícias para vocês. O Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva publicou uma nova edição das recomendações e orientações gerais para o esporte brasileiro frente à Covid-19. Nesta edição, o destaque fica por conta da atualização das informações e inclusão de um capítulo sobre integridade no desporto. A tabela com classificação das modalidades esportivas nos diversos cenários e alerta vermelho sobre o retorno das atividades em meio ao crescimento da curva de pandemia no Brasil. O professor Fernando Mesadri, professor titular da Universidade Federal do Paraná, ressaltou que a proposta é fazer um monitoramento permanente na área da gestão e compilância em face da Covid-19, classificando as modalidades esportivas nos mais variados cenários para que as organizações esportivas possam ter subsídios de como atuar diante a pandemia, no durante e no após a doença, já que quando não está ao nosso alcance para qualquer previsão segura. O Dr. Paulo M. Schmidt, assessor jurídico da CBC e coautor do estudo, apontou que o momento é de máxima cautela. Conforme apontamos no documento, os riscos de infecção e transmissão da doença, em momentos que seu aumento exponencial não permite a aplicabilidade de protocolos minimamente seguros para as ações esportivas, que sequer deveriam ser autorizados nesse período de pico de coronavírus no Brasil, podendo acarretar maior número de casos com consequências imprevisíveis de infecções e mortes, além de atrair responsabilidade jurídica. Bom, continuando aqui a notícia, né? Apesar de ser um documento de gestão e integridade no desporto, que se propõe a projetar cenários em meio à Covid-19, fundado e sistematizado nos principais estudos das áreas médicas e esportivas no Brasil e no mundo, fica evidenciado que a saúde, eficiência e recuperação econômica será a nova tríade em tempos de Covid-19. Há evidências de riscos e desequilíbrio na retomada desordenada e descoordenada no esporte, no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo que queremos retomar o mais rápido possível no esporte. Deve ser o mais lento quanto seguro e necessário. Bom, é o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do documento original que foi publicado. E aí eu destaquei aqui, eu dei uma olhada aqui, são 98 páginas, é grande, né? E as partes mais importantes que eu encontrei foram o seguinte, onde a gente tem as informações dos cenários. Então assim, cenário 1, enquanto estivermos com o isolamento social definido pelas autoridades de saúde municipal, estadual, federal e OMS, as práticas esportivas deverão se limitar às atividades sem nenhum contato físico e mantendo a distância de pelo menos 1 metro recomendada. As atividades devem se limitar às práticas como caminhada, ciclismo, corrida, yoga, alongamentos, entre outras, sempre evitando qualquer forma de aglomeração ou de incentivo à circulação das pessoas. As práticas regulares realizadas auxiliam tanto na manutenção do equilíbrio corporal quanto na saúde mental do praticante. Então, informação importante pra caramba, né? Esse estudo está mostrando que ele se importa com o atleta, com a saúde física e mental. E ainda assim com a preocupação da retomada econômica, que nesse momento é fundamental. Afinal, sem dinheiro ninguém faz nada. Cenário 2. As atividades devem ser autorizadas pela autoridade de saúde pela comprovação científica, respeitando os seguintes itens. Durante as atividades esportivas, praticantes, árbitros, membros da comissão técnica e demais envolvidos devem ficar pelo menos 1 metro de distância.
Os praticantes não devem ter nenhum contato físico durante a prática do esporte, ou seja, está se falando das modalidades como hipismo, tiro esportivo, atletismo, exceto corrida de revezamento e demais esportes individuais. O compartilhamento de equipamentos deve ser proibido, garantindo a individualização. Então, esse foi o cenário 2. Cenário 3. O retorno gradativo das competições deve acontecer quando as autoridades públicas de saúde autorizarem essas práticas esportivas e respeitando os seguintes itens. Início das atividades esportivas completas com treinamento, aqui já entrariam as modalidades de contato e coletivas, como esportes de combate, futebol, rugby, enfim, natação, né? E, sempre que possível, considerar manter uma pequena separação de grupos durante o treinamento. O início das competições oficiais, mais 100 espectadores. Abertura das academias comerciais, né? Compartilhamento de equipamentos deve ser proibido, garantindo a individualização. Todas as academias devem disponibilizar sabonete líquido, papel toalha, além de álcool gel 70% em todos os banheiros, bem como álcool 70% nos ambientes de uso em comum, de modo a permitir fácil acesso aos praticantes para a higienização das mãos. Nossa, trava-língua brabo. Todos os integrantes das equipes devem utilizar máscara que cubra boca e nariz, verificando se não há espaços soltos entre a máscara e a face. Cenário 4. Retomada total das atividades esportivas e competições só será possível com a existência de medicamento, a vacina, né, que proteja tanto os praticantes atletas quanto os espectadores. Então, 5 considerações transitórias importantes. Os níveis absolutamente seguros de prática de atividade física individual, geral, treinamento e competições e qualquer manifestação do esporte, profissional e não profissional, são ainda desconhecidos na pandemia da Covid-19. Os eventos, competições precisam ser sempre dimensionados para a formulação de estratégias e alvos de protocolo inteligente, e a aglomeração devem ser sempre evitadas antes da imunização geral da população. Eventos ao ar livre e ambiente fechado requer tratamento distinto de análise. A educação deve ser intensificada e inserida em um programa permanente de integridade como fator essencial de prevenção. Bom, dito isso, acho legal aqui ler para vocês a classificação das modalidades esportivas. O ciclismo está incluído na modalidade individual sem contato direto, né? Como outros esportes. Então, o primeiro cenário, né, que eu li para vocês é o isolamento social. Atividades de corrida, resistência, treinamento específico da modalidade, preparação física, respeitando especificidades técnicas de cada modalidade, treinamento completo quando não houver nenhum tipo de contato com outros atletas. Ciclismo entra aqui, beleza? Segundo cenário aqui, ainda na modalidade de ciclismo. Cenário 2, atividades autorizadas. Treinamentos completos, competições somente nas provas de disputas individuais, não ter contato e manter distância de 1 metro entre os atletas, testes e diagnóstico de todos os atletas e demais envolvidos, equipamento de proteção individual para organizadores, equipes e colaboradores em geral. Higienização, limpeza e desinfectação de local, objetos e equipamentos em geral. Então, seguindo aqui, cenário 3, retorno das competições. Treinamento completo, competições, testes diagnósticos de todos os atletas e demais envolvidos, equipamento de proteção individual para organizadores, equipes de apoio, colaboradores em geral, higienização, limpeza dos locais, né? Ausência de público, espectadores e torcedores antes da renovação da declaração do estado de calamidade à pandemia. Então, importantíssimo isso aqui, né? Demanda movimentos dos 3 poderes, das 3 esferas de governo do Brasil: municipal, estadual, federal. Cenário 4, retomada total, que a gente tanto quer, né? Onde entrariam competições e eventos com presença de público. Fiz aqui uma leitura rápida, né, do que eu acho importante. Acho que existe muita formação conturbada, né? Não é uma coisa muito legal isso. Tem muita gente duvidando de recomendações, tem muita gente fazendo recomendações que também sem base nenhuma. Então, assim, cuidado de onde você pega informação.
não compartilha informação ruim, né? Fake news, informação sem base. Às vezes, pessoas próximas, amigos, família, compartilham coisas por impulso, porque acham importante, mas a coisa não tem base. Então, assim, antena ligada, se liga porque o assunto é sério. Fake news, junto com a pandemia, é um desastre enorme. Então, fica a minha dica para vocês de terem informações com base. Eu achei legal citar isso aqui porque é um estudo, né, embasado, de coautoria da CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, e por trás uma instituição federal de estudo e pesquisa. Então, achei fundamental oxigenar, passar essa informação para vocês. É duro, é difícil, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.